História real da vovó. A descoberta chocante de que meu marido amava minha avó. Clara sempre foi uma mulher de família. Desde os seus 70 anos, cada ruga no seu rosto contava a história de um amor profundo e uma vida dedicada a unir os que amava. A morte de Miguel, seu esposo por mais de 50 anos, deixou um vazio que ecoava em cada canto da casa. Para combater a solidão, decidiu acolher sua madrasta, Dona Lúcia. Essa mulher vibrante, cheia de histórias e planos, trouxe vida àquela casa que tão silenciosa estava. Mas a convivência trouxe mais do que risadas e memórias. Trouxe segredos. Certa tarde, enquanto organizava os antigos álbuns de fotos, Clara encontrou uma carta amarelada, esquecida entre páginas de memórias. O nome de Miguel estava escrito com uma caligrafia que lhe era familiar. Mas não era só isso. A carta não enviada revelava um amor secreto entre Miguel e Lúcia. Aquelas palavras tiraram o chão debaixo dos pés de Clara. As memórias que antes eram doces tornaram-se amargas. Lúcia, que sempre a tratou como filha, agora parecia uma rival silenciosa. Clara sentia um nó na garganta. Seus pensamentos corriam como um rio turbulento. Como pôde não perceber? Como não viu a paixão escondida sob um véu de mentiras? O aperto no peito se intensificava a cada respiração. O que fazer agora? Idealizar Miguel, o homem que amou por toda a vida, ou encarar essa nova e dolorosa verdade? Naquela noite, o silêncio na casa era quase palpável. Clara decidiu que precisava falar com Lúcia. A conversa que se seguiu foi uma montanha-russa de emoções. Ao revelar o que encontrou, Clara viu a expressão de Lúcia mudar, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. Lúcia, com lágrimas nos olhos, falou sobre um amor que nunca floresceu, sobre um momento onde tudo poderia ter sido diferente, mas que a vida, com suas voltas e reviravoltas, havia decidido por elas. Os segredos saíram de seus esconderijos e Clara se viu diante de uma nova angústia. Era possível perdoar? A dor da descoberta ainda pulsava, mas a complexidade das relações familiares estava ali, diante dela. O que fazer com isso? Como achar o caminho de volta a um lar onde o amor se misturava com a traição? Enquanto Clara tentava reorganizar tudo na cabeça, percebeu que a vida é feita de camadas. A verdade é muitas vezes mais complicada do que parece. No calor do momento, ela tinha que tomar uma decisão. Poderia reconstruir seus laços familiares de uma forma nova e autêntica, mesmo que isso significasse abrir mão de uma narrativa idealizada? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vê. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava ali, sentada, ainda processando as palavras de Lúcia, como se fossem pedras pesadas jogadas sobre seu coração. O peso da traição dela e de Miguel era quase insuportável. O clima na sala estava denso.
quase elétrico. A cada respiração que dava, Clara sentia a tristeza se misturando a uma raiva crescente. Como tudo isso tinha acontecido sem que ela percebesse? Ela se levantou, determinada a buscar respostas. Olhou nos olhos de Lúcia, os mesmos olhos que uma vez lhe trouxeram conforto e carinho. Mas agora, tudo parecia um jogo cruel. Sei sobre a carta, Lúcia, Clara disse, a voz falhando de emoção. Por que você não me contou antes? E foi aí que o inesperado aconteceu. O telefone tocou, ecoando pelo ambiente, interrompendo o momento tenso. Clara se virou, surpresa, e Lúcia ficou paralisada, a expressão de terror estampada no rosto. Clara foi até o telefone e atendeu. Alô? Sua voz tremia, uma mistura de curiosidade e apreensão. Do outro lado, uma voz masculina, sombria e familiar. Clara, sou eu. É sobre Miguel. As palavras saíram como um sussurro arrastado. Como se o homem quisesse evitar serem ouvidas por outros. Ele tinha um segredo. E agora a verdade está vindo à tona. Uma onda de choque percorreu o corpo de Clara. Como assim? Que segredo? É complicado. Tô em uma situação delicada. Envolvi-me com Miguel há anos. E ele não era quem você pensa que era. Os olhos de Clara se arregalaram. O homem revelou que era uma antiga amizade de Miguel. Alguém que conhecia um lado do falecido que nem Clara sonhava existir. Começou como uma conversa informal. Rapidamente se transformou em uma avalanche de confissões. Miguel tinha dívidas, Clara. Na verdade, ele estava envolvido em algo muito mais pesado do que você imagina. O amor que ele tinha por Lúcia era a menor das suas preocupações. Seu coração estava dividido entre as duas e um mundo obscuro no qual se meteu por causa de um pecado de juventude. A mente de Clara ficou girando. Os laços que acreditava conhecer estavam se desintegrando diante dela. O que mais? O que mais você sabe? A ansiedade fez sua voz subir. Ele deixou algo que pode vir a prejudicar todos nós. Você não pode confiar em ninguém. A voz do homem soou alarmante. A conexão cortou abruptamente, deixando Clara em um mar de perguntas sem respostas. Clara! Lúcia começou, mas a voz dela estava envolta em um pânico que Clara nunca tinha visto antes. Você não pode acreditar nele! Ele está mentindo! Eu juro! Mas Clara estava confusa. A insinuação de um outro mundo, de segredos ainda mais profundos, a deixou inquieta. O que mais Miguel escondia? Por que ele nunca mencionou essas dívidas? E mais importante, quem era aquele homem? As paredes da casa começaram a parecer opressivas, como se guardassem segredos antigos, como se cada móvel estivesse ciente de tudo o que fora dito. Clara passou a mão pela cabeça, o nó na garganta se formando novamente. O que fazer agora? Ignorar essas novas verdades que estavam bombardeando sua realidade? Confiar em Lúcia, que agora parecia ser apenas parte de um quebra-cabeça sombrio? Ou caçar o homem que ligou e descobrir a verdade de uma vez por todas? Eu preciso de um tempo, Clara sussurrou, recuando, confusa. E enquanto se afastava, sentiu que todos os laços familiares se tornavam não apenas frágeis, mas perigosos. O que seria a próxima revelação? E mais importante, quem realmente era Miguel? A resposta estava mais próxima do que desejava aceitar. Clara estava ali, sentada, ainda processando as palavras de Lúcia como se fossem pedras pesadas jogadas sobre seu coração. O peso da traição dela e de Miguel era quase insuportável. O clima na sala estava denso,
quase elétrico. A cada respiração que dava, Clara sentia a tristeza se misturando a uma raiva crescente. Como tudo isso tinha acontecido sem que ela percebesse? Ela se levantou, determinada a buscar respostas. Olhou nos olhos de Lúcia, os mesmos olhos que uma vez lhe trouxeram conforto e carinho. Mas agora tudo parecia um jogo cruel. Sei sobre a carta, Lúcia, disse Clara, a voz falhando de emoção. Por que você não me contou antes? E foi aí que o inesperado aconteceu. O telefone tocou, ecoando pelo ambiente, interrompendo o momento tenso. Clara se virou, surpresa, enquanto Lúcia ficou paralisada, a expressão de terror estampada no rosto. Clara foi até o telefone e atendeu. Alô? Sua voz tremia, uma mistura de curiosidade e apreensão. Do outro lado, uma voz masculina, sombria e familiar. Clara, sou eu. É sobre Miguel. As palavras saíram como um sussurro arrastado, como se o homem quisesse evitar serem ouvidas por outros. Ele tinha um segredo, e agora a verdade está vindo à tona. Uma onda de choque percorreu o corpo de Clara. Como assim? Que segredo? É complicado. Estou em uma situação delicada. Envolvi-me com Miguel há anos, e ele não era quem você pensa que era. Os olhos de Clara se arregalaram. O homem revelou que era uma antiga amizade de Miguel, alguém que conhecia um lado do falecido que nem Clara sonhava existir. O que começou como uma conversa informal, rapidamente se transformou em uma avalanche de confissões. Miguel tinha dívidas, Clara. Na verdade, ele estava envolvido em algo muito mais pesado do que você imagina. O amor que ele tinha por Lúcia era a menor das suas preocupações. Seu coração estava dividido entre as duas, e o mundo obscuro no qual se meteu por causa de um pecado de juventude. Clara mal conseguia processar aquele turbilhão de informações. O que mais? O que mais você sabe? A ansiedade fez sua voz subir. Ele deixou algo que pode vir a prejudicar todos nós. Você não pode confiar em ninguém. A voz do homem soou alarmante. A conexão cortou abruptamente, deixando Clara em um mar de perguntas e respostas. Clara? Lúcia começou. Mas a voz dela estava envolta em um pânico que Clara nunca tinha visto antes. Você não pode acreditar nele. Ele está mentindo, eu juro. Mas Clara estava confusa. E nesse momento, outra batida firme soou na porta. O som reverberou na casa silenciosa. Clara olhou para Lúcia com uma expressão que misturava receio e expectativa. Lúcia parecia paralisada, o rosto pálido. Quem será? Perguntou Clara, a voz tremendo. Aquele clima todo a deixava inquieta. O bater se intensificou, agora quase exigente. Clara foi até a porta e, com um esforço, abriu. Na entrada, um homem jovem, de mãos sujas e olhos aflitos, a encarava. Ele estava ofegante. E ao olhar para Clara, a expressão de desespero era clara. Preciso falar com você. É sobre Miguel, disse o homem, mergulhando Clara em uma nova onda de confusão. Ele tá em apuros. E você precisa saber. Ele me pediu ajuda, mas ele não é quem você pensa. No segundo que aquelas palavras saíram de sua boca, Lúcia começou a gritar. Saia! Você não pode estar aqui! O tom de desespero na voz dela fez Clara sentir um frio na espinha. O homem a empurrou para o lado, seus olhos ardendo com um pânico quase palpável. Clara, Miguel tem um irmão que ninguém conhece.
Ele está atrás de você, buscando algo que você não imagina. O homem respirava pesadamente e sua voz tremia. O chão pareceu desmoronar sob Clara. Um irmão? Miguel tinha um irmão? Sempre achou que conhecia cada aspecto da vida de seu marido, mas agora tudo desmoronava ao seu redor. E o que ele queria dela? A tensão no ar era insuportável, enquanto Clara olhava para Lúcia e depois para o homem, buscando respostas e significados em um labirinto de traições e segredos. O que realmente estava acontecendo? E qual era o verdadeiro papel de Miguel nesse jogo obscuro que se desenrolava diante dela? Clara, você precisa me ouvir, implorou o homem, enquanto Lúcia tentava fechar novamente a porta. Mas ele a segurou firme e o grito de Clara ecoou pela casa. O que mais estava prestes a vir à tona? A verdade estava prestes a explodir em suas vidas e só Deus sabia onde tudo isso acabaria. Clara estava ali, sem saber o que fazer, enquanto o homem à sua frente falava. As palavras dele a deixavam mais confusa a cada momento. Lúcia tentava fechar a porta, mas ele estava desesperado demais para se importar. Clara, ouça! Ele tem um irmão que ninguém nunca conheceu. Miguel escondeu tantas coisas de você. Você precisa saber a verdade. As batidas na porta aumentavam, mas o lamento de Lúcia ecoava na sala. Você não pode confiar nele. Ele é um mentiroso. A voz dela assumia um tom quase histérico, enquanto Clara olhava de um para o outro, o coração pulsando com força. Que mistérios eram esses? E por que Miguel não nunca lhe contara nada sobre esse irmão? Por favor, eu só preciso de 1 minuto, suplicou o homem, empurrando a porta com força para se firmar. O nome dele é Paulo. Ele está atrás de você, Clara. Ele só quer uma coisa: o que Miguel deixou. Seu marido estava envolvido em coisas muito complicadas e perigosas. O que o homem estava dizendo não fazia sentido. Um irmão? E o que Miguel tinha deixado? A mente de Clara girava como uma montanha russa, repleta de perguntas sem respostas. E a porta estava quase se arrebentando, explodindo a tensão do dia em 1000 pedaços. Clara, não escute! Lúcia gritou, a voz agora uma mistura de pânico e raiva. Saia! Esse homem só quer te manipular! E nesse instante uma nova batida na porta fez o coração de Clara parar. Um estrondo ressoou e a porta se abriu violentamente. Paulo entrou, um homem mais velho, com um olhar intenso e um semblante marcado pela dor. Você tá com ele? Ele perguntou a Clara, ignorando Lúcia, seu tom carregado de desespero. Ele tá vindo atrás de você. Não tenho muito tempo. As palavras saíram como uma bomba, explodindo a tensão que já estava no limite. Quem está vindo? E que está acontecendo? Clara se sentiu sufocada, a realidade ao seu redor se estreitando. Agora, mais do que nunca, a verdade estava se revelando como um furacão. Um homem que vive no submundo. Miguel ficou envolvido com pessoas muito perigosas. Ele fez inimigos. Inimigos que querem se vingar. Você é a última coisa que eles têm para machucá-lo. Paulo olhou diretamente para Clara e seus olhos estavam tão cheios de dor que sentiu um frio na espinha. Então, como um trovão, a verdade atingiu Clara. Era como se tudo que ela realmente acreditava ter construído estava sendo levado por uma tempestade. Miguel, o homem que ela pensava conhecer, o amor de sua vida, tinha um lado que ela nunca imaginara. Era como se tudo tivesse sido uma grande ilusão. Clara, você precisa fugir, agora! Paulo insistiu, olhando nervosamente para a porta. Eles podem estar a qualquer momento. Miguel, ele
Ele não é o que você pensa. Ele não pode te proteger. Nesse momento, uma pancada retumbou na porta e Clara olhou para Lúcia, que estava paralisada, os olhos arregalados. Ele não pode estar falando a verdade. Miguel nunca faria isso. As palavras dela eram uma tentativa de se agarrar a algo familiar. Mas Clara estava cada vez mais convencida de que havia muito mais escondido. O que era real agora? Todos os laços que ela pensava serem seguros estavam se desmanchando. Miguel tinha uma dupla vida? E o que Paulo queria realmente? Antes que Clara pudesse formular mais perguntas, Lúcia disparou. Clara, escuta! Se você não acreditar em mim, será que saberá que Paulo sabe mais do que ele deixa transparecer? E no mesmo instante, a porta se abriu violentamente, revelando a sombra de um homem. Clara congelou. Era uma figura intimidante. O rosto coberto por uma máscara. O que você está fazendo aqui? Ele riu, sua voz ecoando pela sala. O menino está certo, clara como água. O que Miguel deixou não deve cair em suas mãos. Mas sinto que estamos prestes a fazer uma nova jogada. Clique! Uma energia elétrica percorreu o ar. Clara sentiu todo o seu corpo enrijecer. O que estava prestes a acontecer? E a única coisa que ela sabia com certeza era que a vida dela, a vida que conhecia, jamais seria a mesma. A presença do homem mascarado foi como um raio, iluminando a sala por um breve momento, antes de mergulhar tudo em trevas. Clara ficou paralisada, observando o estranho com um misto de medo e confusão. Quem é você? Sua voz tremia, quase um sussurro. A tensão era tão densa que poderia ser cortada com uma faca. Cale-se! O homem gritou, fazendo Lúcia recuar. Estou aqui para pegar o que é meu e você, Clara, vai me ajudar. Seu olhar se fixou em Clara com desespero. Miguel nunca deveria ter se metido com você. Agora ele está fora da jogada. O coração de Clara disparou. O que ele queria dizer com isso? Um misto de emoções a invadiu. Raiva, tristeza, um medo que a fazia tremer por dentro. O que você sabe sobre Miguel? A pergunta saiu como uma flecha. O homem caminhou para ela, a voz mais suave agora. Sabe aquela vida tranquila que você pensava que tinha ao lado dele? Era tudo uma mentira. Miguel nunca foi só o homem que você ama. Ele estava envolvido em um esquema que passou por você sem ser notado. E a última coisa que ele fez foi te trair do jeito mais doloroso que você pode imaginar. Chega! Você gritou, lutando para empurrar o homem para fora. Mas ele não se moveu. Clara, não ouça isso! Ele está aqui para te manipular. Mas Clara estava presa em uma tempestade de revelações. O homem mascarado continuou, agora com uma certa urgência. Escute, Miguel deixou dívida com pessoas perigosas. Ele entrou em um acordo e agora elas buscam o que é delas. E elas querem você. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Eu? Por que eu? As perguntas fervilhavam na mente dela, enquanto as máscaras de confiança e amor pela memória de Miguel começavam a desvanecer. Ele tinha um irmão, o homem disse, numa explosão de revelações. Paulo não é só um amigo. Ele é o responsável por te manter a salvo. Miguel não te contou a verdade porque queria proteger você. Ele estava tentando acabar com esse ciclo. Nesse momento, um grito ecoou da sala. Clara se virou e viu Paulo caindo, um corpo ensanguentado no chão. O impacto da cena fez seu mundo parar.
O homem mascarado riu, um som frio e insensível. Esse era um aviso. Se você não se mover rápido, o mesmo acontecerá com você. Lúcia cobriu a boca em horror, enquanto Clara sentia a adrenalina bombear nas veias. Você! Clara gritou, apontando para o homem. O que você fez? Tentou caminhar mais perto de Paulo, mas sua mente estava se despedaçando. Ele estava há mais de um mês no meu caminho. Miguel deveria ter cuidado. Agora você vai fazer a escolha. Ele se virou, os olhos brilhando com uma intensidade perturbadora. A vida que você conheceu acabou, Clara. É hora de decidir. Você vai ficar e se expor ou vai se unir a mim e descobrir a verdade? O coração de Clara batia ferozmente. Naquela fração de segundo, uma parte dela queria correr, fugir de tudo aquilo. Outra parte queria descobrir o que realmente estava acontecendo. Quem era Miguel e como isso tudo se ligava a Paulo e Lúcia. E enquanto antes acreditava ter tudo sob controle, agora sentia que havia se tornado parte de um jogo sombrio e perigoso, onde cada passo poderia levá-la mais fundo em um buraco sem fim. Eu preciso de uma prova. Preciso saber se você está dizendo a verdade. O que você acha, que recém saiu do chão do seu marido? Ele não fez isso por amor a você, mas por medo. Medo de perder o que mais ama. O homem mascarado deu um passo em direção a Clara. Agora escolha. No fundo de seu ser, Clara percebeu que a verdade que estava prestes a descobrir poderia desmantelar tudo que conhecia, cada laço construído ao longo de anos. E com um nó na garganta, ela sentiu que sua escolha poderia ser a última vez que o que resta de sua vida faria sentido. O que ela realmente sabia sobre Miguel? O que era real? Clara sentiu um nó na garganta enquanto encarava o homem mascarado. Ele era uma sombra do que Miguel poderia ter sido, uma personificação de segredos que ela jamais imaginou serem verdadeiros. A tensão no ambiente atingiu um pico e o coração dela disparou. Escolha, ele havia dito. Mas o que ela realmente poderia escolher? Lúcia estava paralisada, com os olhos arregalados, enquanto Clara tentava entender tudo aquilo. E se Miguel era essa pessoa que o homem dizia? Como poderia identificar o amor que sentiu por décadas com essa nova realidade? O homem à sua frente tinha algo a dizer, e o olhar dele era uma mistura de expectativa e presságios sombrios. O homem levantou a mão, como se quisesse tranquilizá-la. Eu sei que isto parece uma loucura, mas a verdade é que Miguel se envolveu com gente perigosa por causa de um segredo financeiro. Ele deixou algo que não é apenas dinheiro. Nesse momento, enquanto as palavras fluíam, um estrondo ecoou da entrada e a porta se abriu. Um grupo de homens, todos com expressões duras, entrou na sala. Clara ficou paralisada. Eles não estavam ali para uma conversa amigável. O líder, um homem alto com cicatrizes que contavam histórias de violência, se aproximou com um olhar sedento. Onde está? Ele gritou, sua voz como um trovão que reverberava nas paredes. Quem é você? Clara perguntou. O medo a envolvia como uma névoa pesada. Eu sou a pessoa que garante que os negócios sejam feitos, respondeu o homem, olhando diretamente para o homem mascarado. E você, pequeno rato, está prestes a fazer uma escolha péssima, a menos que me entregue o que eu quero.
Você não pode levar ela. O homem mascarado retrucou, agachando-se para intervir. O clima apinhou-se de tensão e Clara podia sentir o desespero se infiltrando em sua mente. A situação estava fugindo de seu controle. Uma das figuras ao fundo puxou um documento do bolso, jogando-o aos pés de Clara. Com um movimento brusco, ela se agachou e o pegou. A palavra testamento brilhava em letras garrafais. Ouviu o coração acelerar. A verdade estava a poucos passos de distância. Mas o que era aquele testamento? Isso não é sobre você, Clara. É sobre Miguel e o que ele deixou para trás, disse o homem cicatrizado. Você precisa entender que o que ele deixou não tem a ver com a vida que vocês levaram. Isso é uma questão de vida ou morte. Clara olhou ao redor, a pressão aumentando sobre seus ombros. Cada segundo que passava se sentia como uma eternidade. Por que eu? O que eu tenho a ver com isso? Você é a única que pode acessar os bens dele. Você é a chave para tudo isso. Se não cooperar, podemos acabar com você e a sua querida Lúcia. A ameaça era clara e direta. O homem mascarado, antes tão seguro, agora estava visivelmente nervoso. Acredita que eu vou deixar vocês tocarem nela? A traição em seus olhos tornava tudo ainda mais confuso. Vou proteger Clara, custe o que custar. E de repente tudo se tornou um borrão. Um grito ecoou. Clara! Lúcia estava em colapso, seus joelhos se curvando, prontos para dar lugar ao desespero. O homem cicatrizado, em um movimento ágil, empurrou Lúcia para o lado e, em um instante, uma facada cortou o ar, atingindo o homem mascarado. Não! Clara gritou, enquanto o homem caía, a vida se esvaindo de seus olhos. O pânico a envolveu com força e o que ela pensou ser a única verdade estava se transformando em caos absoluto. As máscaras começaram a cair e Clara finalmente percebeu a essência de tudo. Miguel, Lúcia e agora aquele homem. Todos tinham algo a esconder. O que mais estava enterrado sob a superfície? E, para sua surpresa, uma nova voz ecoou de dentro dela, um chamado de força. Era sua vez de decidir, mesmo diante do abismo. Enquanto o homem caía, o testamento ainda em suas mãos, Clara encarava um futuro repleto de incertezas, prestes a revelar um segredaço que mudaria tudo. A verdade sobre Miguel estava mais próxima do que pensava, mas a cada resposta encontrava uma nova pergunta mais aterradora. Como ela poderia confiar em alguém no meio dessa tempestade? O coração de Clara começava a acelerar novamente, enquanto ela se preparava para finalmente descobrir o que estava por trás da cortina de mentiras que tinham substituído o amor de sua vida. Clara estava paralisada, o coração disparando enquanto o homem cicatrizado a encarava. Ela tinha acabado de ver a tragédia se desenrolar diante de seus olhos e a verdade parecia uma sombra, algo que poderia nunca entender completamente. Enquanto olhava para o corpo caído do homem mascarado, uma sensação de perda tomava conta dela. Você não pode levá-la! Gritou um dos homens que entraram. A tensão na sala era palpável. Havia uma tempestade de emoções, um turbilhão de gritos e sussurros. A porta estava aberta e as vozes se misturavam em gritos desesperados. Silêncio! O líder da facção comandou, seus olhos escaneando o ambiente. Ele gesticulou e, por um instante, tudo parou.
Clara, ainda em choque, sentiu que algo estava prestes a acontecer. Então, o silêncio foi cortado por um aviso de que não era só um jogo. Um clique, algo metálico. Um disparo ecoou. Clara olhou em volta, horrorizada. O homem com cicatrizes estava segurando uma arma. A cena parecia um filme de terror, escura e cheia de tensão. E agora, vamos acabar com isso de uma vez por todas, disse ele, enquanto sua mão tremia levemente. Ninguém se atreveu a se mover. Clara engoliu em seco e percebeu que Lúcia estava na sua frente, o corpo esticando-se como se quisesse proteger a filha que não tinha. Clara sentiu que a vida dela estava em jogo e a de Lúcia também. Mas qual era a verdade? Miguel, o amor de sua vida, estava no centro disso tudo, e agora ela estava perdida em um mar de mentiras. Deixe em paz! Lúcia gritou, sua voz tremendo, mas destemida. A imagem da mulher forte que sempre havia sido estava se desvanecendo, dando lugar ao desespero. Então, do nada, uma explosão. O teto acima delas estremeceu. E no instante seguinte, as luzes se apagaram. Uma fumaça densa se espalhou pela sala e Clara sentiu-se desorientada. O mundo ao seu redor se transformou em caos. Fujam! Alguém gritou. Mas Clara só pensava em uma coisa: o testamento. Tudo o que estava guardado e escondido. No meio da confusão, ela tropeçou e caiu. As mãos se puxaram e, antes que percebesse, estava sendo guiada para fora. Era Paulo. Ele estava ali, mais uma vez, seus olhos emanando uma urgência que Clara ainda não compreendia. Clara, precisamos sair agora! Paulo sussurrou. Seu tom havia mudado. Não era mais apenas um amigo. Era um aliado em um mundo onde ninguém parecia ser o que dizia. Sua expressão era grave e isso a estava assustando ainda mais. No caminho para fora, um grito ecoou atrás deles. Era Lúcia. Clara olhou para trás, o coração quase parando. Mãe! Não conseguia deixar a mulher para trás, mas Paulo a puxou mais forte. Confia em mim. Não podemos parar. Ele insistiu, a voz tensa. E enquanto corriam pela porta traseira, Clara percebeu que as coisas não estavam tão claras quanto pensava. Finalmente, do lado de fora, Clara parou, ofegante. O ar frio da noite atingiu como um soco. O que está acontecendo? O que você sabe? A fúria pulsava dentro dela. Um desejo de respostas. Precisamos chegar a um lugar seguro. Miguel havia me prometido que me manteria fora disso. Eu não sabia. A voz de Paulo falhou e Clara o olhou em choque. Prometeu o quê? O que mais você sabe que ele não me contou? O que quer que Miguel estivesse escondendo a estava levando a um abismo de dúvidas e incertezas. Nesse momento, um telefone tocou. O barulho rasgou o silêncio e os olhos de Paulo se arregalaram. Ele retirou o telefone de dentro do bolso e Clara viu o nome: Miguel. O coração dela disparou. Como isso era possível? Miguel estava morto, ou pelo menos assim ela pensava. Atenda! Clara exigiu, a angústia crescendo. Ele hesitou, mas com um movimento rápido atendeu. Está tudo bem, Clara? A voz era familiar, mas ao mesmo tempo distante. Miguel? Clara questionou, a incredulidade tomando conta. Você está vivo? Escute, vou explicar tudo. Mas antes que pudesse dizer mais, um som estrondoso cortou a ligação. A tensão estourou como um balão. Clara e Paulo se entreolharam, os olhos cheios de perguntas, a mente correndo. O que mais Miguel poderia ter escondido? E quem realmente morreu naquela sala?
Antes que pudesse sentir alívio ou desespero, um barulho se aproximava. Passos rápidos. Clara sentiu a adrenalina voltar à tona. O jogo estava longe de acabar. E o que estava em jogo agora era mais do que poderia imaginar. Clara estava paralisada, o coração disparando, enquanto o homem com cicatrizes a encarava. Ela tinha acabado de ver a tragédia se desenrolar diante de seus olhos, e a verdade parecia uma sombra, algo que poderia nunca entender completamente. Enquanto olhava para o corpo caído do homem mascarado, uma sensação de perda a tomava de assalto. "Você não pode levá-la!" gritou um dos homens que entraram. A tensão na sala era palpável. Havia uma tempestade de emoções, um turbilhão de gritos e sussurros. A porta estava aberta e as vozes se misturavam em desespero. "Silêncio!" O líder da facção comandou, seus olhos escaneando o ambiente. Ele gesticulou e, por um instante, tudo parou. O pânico estava escrito nos rostos de todos. Então, o coração de Clara disparou quando o telefone tocou novamente. Paulo tinha o aparelho apertado contra o ouvido e a expressão dele mudava rapidamente entre surpresa e medo. "É Miguel! Ele está vivo!" A voz de Paulo soou estranha, como se estivesse prestes a desmoronar. Clara sentiu a adrenalina tomar conta de seu corpo. "O quê? Como isso é possível? Ele está..." Mas antes de conseguir completar a frase, o homem cicatrizado avançou. "Não são só palavras. Miguel está em apuros e você precisa saber disso." Ele olhou para Paulo, então voltou sua atenção para Clara. "Ele era parte do meu mundo. E você, Clara, você é a única que pode nos ajudar a resolver isso." "Resolver o quê?" gritou Clara, confusa e desesperada. "Primeiro você diz que ele está à beira da morte, agora que ele está vivo. O que está acontecendo?" "Nós precisamos encontrar Miguel e não há tempo a perder." O homem olhou para os parceiros que estavam prontos para atacar. Havia um conceito de urgência e Clara sentiu que tudo estava prestes a se obliterar. E nesse instante, tudo mudou. A porta foi aberta com brutalidade e uma figura bem conhecida entrou. Clara não conseguia acreditar no que via. Era Lúcia, mas não era apenas Lúcia. Ela segurava uma arma, o olhar determinado e sombrio. "Lúcia!" Clara gritou. "O que você está fazendo?" "Você está armada?" "Calem-se, todos vocês!" Lúcia gritou, e até então sua voz nunca havia soado tão autoritária. "Eu tenho que acabar com isso de uma vez por todas. Miguel fez escolhas horríveis e agora está em perigo por causa delas." "Do que você está falando?" A confusão misturava-se com a raiva de Clara. "Ele é o meu marido. O que você tem a ver com isso?" "Mais do que imagina, minha querida." A frieza nas palavras de Lúcia reverberou como um eco nas paredes. "Miguel não está apenas vivo. Ele está escondido. E tudo o que você achou que sabia sobre ele estava errado. Ele me disse anos atrás que eu precisava ficar longe da sua vida. E eu fiz isso. Mas agora não posso mais." "O que você quer dizer com isso?" Clara não conseguia suportar tanta colisão de informações. Seu mundo estava desmoronando. "Porque ele e eu, nós somos do mesmo sangue, Clara. Ele é meu irmão." Lúcia disse, a voz falhando em emoções conflitantes. O impacto da revelação fez Clara sentir como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Primeiramente, ficou em silêncio, absorvendo as palavras que pareciam vir de um pesadelo. "Vocês são irmãos?" O queixo de Clara caiu. O que isso significava?
E por que Miguel nunca havia mencionado isso? O desespero crescia e a desconfiança se instalava. A verdade é que a vida de Miguel é muito mais complicada do que você imagina. Ele não só está em dívida com pessoas perigosas, mas também está envolvido em um esquema que pode destruí-lo a qualquer momento. Lúcia respondeu, agitando a arma, mostrando o desespero que a dominava. Enquanto Clara tentava processar as palavras, uma nova onda de socos veio a seguir. O grupo de homens começou a se mover, sussurrando entre si. E o líder falou de forma sombria. Você não tem ideia do que está em jogo, Lúcia. Miguel tem o que pertence a nós. E você está prestes a se meter em nossa disputa. E enquanto todas as verdades e mentiras se misturavam em uma só, Clara se viu em um beco sem saída. O jogo estava se desenrolando diante de seus olhos, e escolher o lado certo tornou-se uma questão não apenas de sobrevivência, mas de amor e lealdade. E o que haja de melhor irá vir à tona entre nós, ela gritou, decidida a descobrir a verdade, mas ao mesmo tempo temendo as consequências da revelação de Lúcia. No coração da batalha familiar. Clara percebeu que a única saída estava em confrontar não apenas os inimigos externos, mas também os secretos mais obscuros que uniam os dois mundos. E como um nó na garganta, ela entendeu que essa luta apenas começara. Uma nova verdade se abria, e seu futuro estava longe de ser garantido. Clara estava paralisada, o coração disparando enquanto o homem com cicatrizes a encarava. Ela tinha acabado de ver a tragédia se desenrolar diante de seus olhos. E a verdade parecia uma sombra, algo que poderia nunca entender completamente. E enquanto a tensão na sala era palpável. Havia uma tempestade de emoções, um turbilhão de gritos e sussurros. A porta estava aberta e as vozes se misturavam em desespero. Silêncio! O líder da facção comandou, seus olhos escaneando o ambiente. Ele gesticulou e por um instante tudo parou. O pânico estava escrito nos rostos de todos. Então, um movimento na esquina. Uma sombra se aproximou furtivamente. Clara virou a cabeça e, para seu horror, viu uma figura conhecida. Persistente como uma lembrança que se recusa a desaparecer. Era Miguel, mas não o Miguel que ela conhecia. Ele estava diferente, mais intenso, e havia algo em seu olhar que falava de segredos inconfessáveis. Clara! Ele chamou, mas a voz estava fria, distante. O coração dela pulou na garganta. Você precisa sair aqui. Mas você está vivo? O choque a deixou sem palavras. Todas as dúvidas surgiram com força. Que jogo estava sendo jogado aqui? Antes que ele pudesse responder, os homens se agitaram. Algo terrível se aproximava. Você não pode estar aqui! Um deles gritou, apontando para Miguel. Você foi traído! E então, em um instante que parecia eternidade, tudo se desfez. Um dos homens avançou e, com um movimento rápido, empurrou Miguel para trás. O impacto foi brutal. O choque se propagou pelo ar e, em um momento, tudo foi escuridão. Não! Clara gritou, e um grito de desespero ecoou pela sala. Miguel foi atingido e o som fez seu coração disparar. Ela se lançou em direção a ele, mas foi barrada pela arma estrondosa de Lúcia. Fique longe dele!
Lúcia parecia uma versão distorcida de si mesma, com os olhos brilhando de uma intensidade que Clara nunca tinha visto. O que havia acontecido com sua mãe? Você não entende! Miguel deve pagar pelos seus erros! Clara se virou para Lúcia, desolada. Do que você está falando? Ele é meu marido! Ele está ferido! Ele não é quem você pensa, Clara. A voz de Lúcia era agora uma tempestade. Miguel e eu, nós somos mais que famílias. Ele não é apenas meu irmão, ele é meu gêmeo. Essas palavras foram como uma faca cravada em seu peito. Gêmeos? Clara sentiu o ar faltar. Como poderia ter vivido com tantos segredos? A vida dela, todo construído ao lado de Miguel, era uma mentira? Isso não pode ser verdade. Clara caiu de joelhos, a cabeça girando. Cada respiração era um desafio. Cada batida do seu coração, uma lembrança do que estava em jogo. Ele nunca me disse nada. Então, a atmosfera mudou novamente. Uma luz ofuscante iluminou a sala e, enquanto todos se viravam, outra figura surgiu na porta. Uma mulher, com uma energia tão intensa que fazia o chão vibrar. Chega! Ela gritou, e o poder em sua voz foi inegável. Se alguém tocar nele, eu juro que acabo com você. Clara deixou escapar o grito. Era Laura, sua antiga professora de espanhol, uma mulher que parecia saber mais do que o mundo permitia. O que você está fazendo aqui? Clara conseguiu perguntar, confusa e assustada. Eu tô aqui para proteger Miguel, Laura respondeu. Você não compreende. Ele possui uma responsabilidade que transcende o que você sabe. E se você continuar nesse jogo, todos podem morrer. A sala estava repleta de pânico e caos. O campo de batalha era confuso, com erros se chocando enquanto Clara lutava para entender. Miguel, o homem que amava, estava metido em um turbilhão de segredos. E agora a verdade explodia na sua frente como um relógio quebrado. Qual era a verdadeira natureza de Miguel? Como isso afetava? E mais importante, quem eram essas pessoas dispostas a matar por ele? Clara olhou para Lúcia, que segurava a arma como uma âncora no caos, e a raiva e confusão não eram mais suportáveis. Tudo o que ela sabia estava sendo destruído, enquanto a cena se deslizava para a anarquia. Clara percebeu que a resposta estava mais perto do que pensava. A chama da verdade não poderia ser apagada, e a única coisa que restava era escolher um caminho, uma escolha que poderia custar a vida dela, a de Miguel e a de todos ao seu redor. Então, o que você vai fazer agora, Clara? Lúcia perguntou, os olhos fixos nela, entre o medo e a resolução. O absurdo da situação fez Clara sentir uma centelha de determinação. Havia uma linha tênue entre o amor e o ódio. E, nesse momento crucial, o que viria a seguir? Clara estava parada, completamente atônita. As revelações sobre Miguel e Lúcia a deixaram sem palavras. A tensão na sala era imensa. A arma na mão de Lúcia tremeu levemente, mostrando que por trás de toda a força havia também medo. Clara olhou para Miguel, caído, e o terror a invadiu. Ele estava ferido e tudo parecia desmoronar ao seu redor. Mãe, o que você está fazendo? Clara conseguiu perguntar, sua voz um sussurro carregado de emoção. A imagem do homem que amava e a mulher que havia cuidado dela estavam se despedaçando. Eu preciso proteger você! Lúcia disparou, a coragem dela sendo mais uma vez testada.
Miguel não pode ficar aqui. Ele é parte de algo muito maior e você não faz ideia do que ele está realmente enfrentando. Isso não é verdade! Ele é meu marido! Clara gritou, tomada pela dor e pela traição. O peso das palavras a esmagava, como se estivesse se afogando. Miguel, em meio ao caos, levantou a cabeça. Clara, eu não podia dizer a verdade. Eu não queria que você se envolvesse nisso. A expressão de Miguel era de real preocupação, mas ele estava fisicamente incapaz de se levantar. Os homens cicatrizados se aproximaram com o ar de quem estava pronto para acabar com a situação. Lúcia apertou o gatilho, mas Clara pulou rapidamente em sua frente. Não! Se você fizer isso, perderei a única família que me resta. Um silêncio pesado envolveu o ambiente. A tensão era tão densa que Clara podia sentir seu batimento cardíaco ecoar em suas orelhas. Então, como se um lampejo da verdade tivesse iluminado a mente de Clara, ela disse: Não precisamos estar assim. Podemos acabar com isso juntos. Você está disposta a fazer um acordo? O líder dos homens perguntou, sua voz firme, mas com uma pitada de curiosidade. Sim, se me deixarem. Se todos nós pudermos sair daqui, eu prometo que irei procurar Miguel e trazer ele de volta para você. O desespero a fez prometer algo que não sabia se poderia cumprir, mas precisava tentar. Um olhar entre os homens transmitiu um entendimento. Os olhos do líder brilharam com malícia. Ótimo! Então vamos ver se você consegue encontrá-lo antes que seja tarde demais. Clara respirou fundo. Eu farei. Mas você precisa deixar Miguel ir. A sala ficou em silêncio enquanto as apostas eram elevadas. Lúcia, ainda em choque, finalmente abaixou a arma, o olhar de preocupação se misturando a um resquício de esperança. Clara, se isso der errado, não vai dar, Clara disse, com mais determinação do que sentia. Ela olhou profundamente nos olhos de Miguel. Nós vamos superar isso, eu prometo. Os homens começaram a recuar, um deles levando Miguel. Você tem até amanhã. Se não nos trouxer o que queremos, Miguel pagará por seus erros, o líder disse, desaparecendo pela porta. Não! Clara gritou, mas era tarde demais. A porta se fechou com um estalo profundo. Ela olhou para a mãe, um misto de desespero e raiva em seus olhos. Clara, eu não pensei que isso aconteceria. Lúcia chorou, abraçando Clara. O choque a tinha deixado vulnerável. Não importa agora. Vamos encontrar Miguel, por qualquer meio. Clara já estava decidida, a chama da determinação ardendo em seu interior. Enquanto as duas se afastavam da cena caótica, um novo dia despontava no horizonte. A jornada delas estava apenas começando. O desespero as uniu. E a partir daquele momento, a busca pela verdade se tornaria mais do que uma necessidade. Seria um ato de amor. E na escuridão que se aproximava, Clara percebeu que cada fragmento de sua vida estava prestes a ser reescrito. A verdade se revelaria e desconstruiria lembranças. E isso era apenas o começo. Ei, antes que você feche esta página, preciso que você faça algo urgente. Se inscreva imediatamente no canal para não perder nenhum dos próximos capítulos e histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que sempre traremos novos conteúdos incríveis. Comente aqui embaixo suas reações e teorias sobre este final impactante. Eu quero ler tudo.
E não esqueça de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história. Sua participação é a nossa força e apenas os fãs de verdade entendem a importância desses gestos. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos nessa!